Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum, hoje 12º dia. E aí, você está participando do nosso jejum? Depois compartilha comigo o que você tem recebido do Senhor nesses dias, o que Deus tem falado com você. Esses dias eu ouvi um testemunho que me edificou bastante. A irmã estava dizendo, pastor, um dos melhores momentos do nosso dia tem sido aqui quando nós reunimos a família e nós ligamos a televisão e, segundo ela, é o momento importante da família. Fiquei feliz de ouvir isso. Pessoas assim, não tenho dúvida que serão muito abençoadas por Deus. Mas não é por causa de mim, é porque essa pessoa, ela teme o Senhor, ela respeita a palavra. Ela entende que todo o universo foi criado pelo poder da palavra. E todo o universo é sustentado em cima dessa verdade. Passarão terras, céus e mares, mas a palavra do Senhor não vai passar. Hoje, sexta-feira, para alguns é o melhor dia da semana. Você sabe, na sexta-feira que vem, eu vou preparar uma palavra, eu preparei, na verdade, uma palavra para você, e ela vai ser muito poderosa. Vou só compartilhar rapidinho aqui. Eu quero mostrar para você que todos os dias da semana pode ser sexta-feira. Muitas pessoas, né, tem até essa brincadeira aí, sextou! Mas você pode chegar na segunda e dizer segundou, terçou, quartou e por aí vai. Sabe por quê? O mesmo Deus da sexta é o Deus também do sábado, é o Deus do domingo, da segunda, da terça. É porque na sexta você gera uma expectativa. Por isso, né, isso tem algo também natural e espiritual. Você gera essa expectativa, você atrai isso. Mas tem gente que ele já começa a semana mal, por isso que ele não desfruta. Mas é só sexta que vem. Hoje eu quero falar com você, 12º dia do nosso jejum. Você quer amar a vida e ver dias felizes? Esse é um trecho da palavra de Deus. É verdade que não tem interrogação. A interrogação aqui por minha conta. Eu fiz questão de colocar a interrogação para fazer uma pergunta. Eu acredito que pode sim se transformar em uma pergunta. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Você quer amar a vida? Eu quero te fazer uma pergunta. Você ama a vida? Você ama a vida? Como você tem vivido? Será que a vida que Deus planejou para nós é uma vida de tristeza, de angústia, de solidão? Será que a vida que Deus planejou para nós é uma vida de medo? Esses dias eu estava no estabelecimento e estava com um dos meus pastores, e aí a pessoa que nos atendeu ali é dessas pessoas que estão hoje ainda, elas pararam lá em novembro de 2022, na política. E aí, a partir de então, elas estão revoltadas, estão chateadas com tudo que aconteceu, e até hoje elas não atualizaram. Já saiu até a versão do iOS 17, mas elas não atualizaram ainda. Estão lá em novembro de 2022. E aí você sabe, e essa pessoa falou tanta coisa ruim assim em pouco tempo, né? Quebradeira, depois disso aconteceu isso, aquela coisa toda e tal. Aí eu estava conversando com um pastor, e aí ele falou algo que eu gostei do que ele falou. Ele falou assim, ó, falou, pastor, se nós não tivéssemos o Senhor, não tivéssemos revelação da palavra, se nós não meditássemos, né, na palavra, se nós não tivéssemos ouvindo as pregações que nós ouvimos do Senhor, do pastor Luiz, dos nossos pastores, pastor, nós estaríamos igual esse povo aí, ó, triste, angustiado. E eu fiquei pensando naquilo depois e fui embora para casa e fiquei avaliando no que ele me falou. É verdade. Agora eu penso, será mesmo que Deus planejou para nós uma vida de angústia, de tristeza? Você sabe, essa é uma reflexão, né? É um texto da palavra de Deus. Eu vou mandar para você daqui um pouco. E eu quero compartilhar hoje com você o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pedro diz, você quer amar a vida e ver dias felizes? Você quer? Eu quero te perguntar isso hoje.
eu estou aqui para te perguntar, você quer amar a vida? Você ama a vida? Você ama estar vivo? Você ama realmente acordar de manhã, acordar nessa sexta-feira? Você ama a vida? Você ama a vida? Infelizmente, esse não é um tipo de anseio valorizado por muitos crentes. Mas antes de eu dar continuidade aqui, que tal você convidar mais 3 pessoas para compartilhar conosco aqui? Que tal você convidar mais 3 pessoas para participarmos juntos nessa live aqui? Convide aí 3 pessoas. 3 pessoas que vão receber uma mensagem de paz, de esperança, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem da parte de Deus. Você sabe, infelizmente, não é um anseio de muitos crentes amar a vida e ver dias felizes. Na verdade, a ideia em muitos lugares é de que Deus não é tão bom assim. Esses dias, alguém disse assim, não, Pastor Francisco é homem de Deus, mas ele tem pregado ultimamente só coisa boa. Eu falei, o que incomoda? Um pai que não quer contar coisa boa para os seus filhos, ele tem algum problema. É óbvio que a gente sabe que tem dia que é o dia mau, lidamos com lutas, com pressões, mas eu não fico ansiando por isso. Eu respeito se você é assim. Agora, quem vive uma vida assim, ele não vive com expectativa. Eu ouso dizer a você que essas pessoas, na verdade, não conhecem a Deus verdadeiro. Não conhecem. Elas dizem que são crentes, mas vivem uma vida deprimente, triste o tempo todo. Vivem uma vida triste. Eles acreditam que quem vive uma vida feliz, quem busca felicidade, é um crente raso. Sabe, tem ensinos assim. Tem gente que fala assim, nossa, aquele povo lá é muito light, eles é muito raso. Claro, eu não sou desses que acham que Deus ele é obrigado a fazer você feliz. Não acho. Não acho que Deus está aqui simplesmente como um Papai Noel para fazer todos os seus desejos. Não, não acho. Mas também acho muito estranho quem proíbe você de ter alegria. Eu acho muito estranho alguém que não acredita que Deus é tão bom assim. Por que alguns crentes não anseiam uma vida boa? Essa é uma boa pergunta. Ou você, que não frequenta nenhuma igreja, por que você não anseia por uma vida boa, saudável, próspera e feliz? Infelizmente, alguns não pensam e não anseiam essa vida porque eles acreditam que Deus é mau. Eles acreditam que Deus, em algum momento, está planejando discipliná-las. Eu ouso dizer a você que tem pregadores que ensinam que Deus envia doença para as pessoas. Padres também falam isso. Sacerdotes, religiosos. Você viu lá fulano de tal? Está sendo disciplinado por Deus. Aí eu fico pensando, se alguém está sendo disciplinado por Deus numa doença, por que ele vai ao médico se a disciplina de Deus não vai resolver? Ué, Deus é que está disciplinando. Por que ele toma remédio? Agora, olha o pensamento. Esse pensamento vai frontalmente com o que está escrito nos evangelhos. Mateus capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz, percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando a todos. Curando todos. Curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Então, por onde ele passava, ele pregava o evangelho e curava as pessoas. Me mostre uma pessoa, uma apenas, que Jesus lançou enfermidade sobre ela. Algum que Jesus rogou nele uma praga. Eu atendi lá em Goiânia, quando eu estava pastoreando, um casal que um homem descobriu um câncer e
alguém falou para ele, você precisa ir na videira ouvir o que os nossos pastores pregam. Aí ele falou, não, não vou não, é tudo igual. Não, vai lá. Ele falou, não, eu vou falar uma coisa para você. Eu já fui, aí ele falou o cargo dele lá na igreja, muitos anos. E no pior dia, no dia que eu descobri, que eu saí da minha empresa, que eu fui no médico, que eu peguei o diagnóstico, que eu fui na igreja, que eu procurei o pastor, sabe o que o pastor disse para ele? Irmão, isso é porque você é muito orgulhoso. Deus está tratando com você. Agora vem cá. Se uma pessoa que está com um câncer, o primeiro pensamento que vem, ele vai morrer. Ou essa doença vai trazer sequelas, vai trazer muita coisa invasiva, vai fazer cirurgia. Se nesse momento ele não recebe uma palavra de esperança, de fé, a primeira palavra que ele recebe é você é orgulhoso. Agora vem cá. Será mesmo que Deus, para tratar com o nosso orgulho, ele precisa jogar um câncer em nós? Eu gosto de fazer, às vezes, dar exemplos para chocar as pessoas. Um dia eu estava pregando, lembro até hoje, lá em Belém. Eu estava falando sobre a bondade de Deus. E eu vi no semblante de algumas pessoas, via uma resistência assim, ó, parece que o negócio não avançava. Aí, do nada, assim, inspirado pelo Espírito, eu perguntei, quantas pessoas aqui têm filho? Uma irmãzinha levantou a mão, eu estava acho que 4 fileiras na minha frente, uma senhorinha assim. Eu falei, quantos filhos a senhora tem? Aí falou que eram 5 ou 6. O pessoal lá não brinca, não. 5 filhos. Glória a Deus por aquele povo abençoado. Gosto muito de pregar lá. E aí, eu disse para ela, com certeza a senhora já tem um desses 6 aí que é mais, assim, mais levado. Menino, lá em Goiânia a gente fala custoso. Não sei como é que fala aí na sua cidade. Sapeca. Difícil. Terrível. Ela tem. Eu falei, em algum momento o seu filho já respondeu a senhora assim, que entristeceu? Ela falou assim, sim. Falei assim, a senhora nunca desejou um câncer na garganta desse menino? Ela deu um susto assim na hora. Ela falou assim, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, não, só um câncer na garganta. Só para ele aprender a te obedecer. Ela assustou. Aí na hora que ela assustou, eu percebi que toda a plateia, todo o público que estava lá assustou também. Eu falei, um câncer, irmã. Só para ele sofrer 6 meses, para ele nunca mais te responder, nunca desejou isso. Ela falou, credo, pastor, não fala isso mais não. Aí eu falei, tudo bem, você vê. Essa mãe não tem coragem de desejar um câncer na garganta para o filho que desobedeceu, até que falou algumas palavras para ela. Por que algumas pessoas então pensam que Deus joga câncer nos outros? Por que tem gente que depois de receber um diagnóstico, ele sai dali dizendo, eu estou com câncer, e foi Deus que jogou para tratar o meu ego. Como que uma pessoa dessa vai amar a vida? Ô pastor, então por que alguns têm câncer? Eu não sei por quê. Mas uma coisa eu sei, não foi Deus que lançou isso. Porque por onde ele passou, ele curou as pessoas. Essa é a vontade dele. Então, para você amar a vida, você tem que começar acreditando que Deus está planejando coisas boas para você. Você tem que acreditar nessa sexta-feira, nesse dia, não sei que dia você vai assistir essa live, que Deus é bom. Ele não planeja quebradeira para você. Enquanto você fica perdendo tempo, por que você levou prejuízo? Por que a sua empresa quebrou? Por que está tendo problema no seu casamento? Muda o foco, busca Deus para resolver. Diga, Deus, eu posso ter sido orgulhoso, eu posso ter sido soberbo, eu posso ter errado, mas o fato é, me ajuda a resolver o problema dessa empresa. Eu não quero ficar perdendo tempo aqui com o porquê dessa enfermidade, dessa doença, me ajuda. Voltando ao caso daquele homem. Aí eu fui lá, dei um exemplo para ele, conversei com ele, foram horas. Depois peguei o óleo ungido, ungi ele e falei, olha, você vai ser curado, porque Deus é bom. Aí sabe o que ele falou para a mulher dele depois? Ela me disse que ele entrou no carro e falou assim, será que ele não fez isso só para nos atrair para a igreja dele, não? Vê como pensamentos
criam raiz na cabeça de alguns. Sabe, a Bíblia diz que um dia nós vamos estar diante de Deus. E o Senhor vai julgar as nossas obras. Nunca mais você vai ser julgado para receber a ira de Deus, mas você vai ser julgado, vai julgar suas obras. Se foram más ou se foram boas. Você sabe que o julgamento vai começar pela casa? E você sabe quem serão os primeiros a ser julgados? São aqueles que ensinam. Sabe por quê? Por que Deus vai julgar eles? Porque Deus vai falar o seguinte: vocês passaram para os homens a imagem que eu era um Deus severo. Vocês alimentaram, e teve gente que viveu toda uma vida preso a uma mentalidade errada a respeito de Deus. É muito ruim quando isso acontece. Olha o que diz Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Ô gente, me ajuda aí. Me ajuda aí. O que está acontecendo com o povo de hoje? O que está acontecendo com essas pregações? Que passam a imagem ruim de Deus. Que passam a imagem que Deus, gosta de castigar. Jesus foi ungido com Espírito Santo e com poder, e o qual andou por toda parte fazendo bem. Aí o texto continua mostrando que tipo de bem que ele fez. Curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, opressão é do diabo. Pensamento suicida é do diabo. Deus nunca pede alguém para tirar a vida dele. Deus nunca coloca alguém em depressão para tratar com ele. Não. Deus quer que você ame a vida. Viva dias felizes. Se você não tem vivido dias felizes, eu quero hoje orar por você e eu quero hoje ministrar na sua vida alegria. Você vai ter prazer de viver a vida. Você vai ter prazer de acordar de manhã e dizer: eu amo estar vivo, eu amo levantar dessa cama, eu amo levantar, tomar um banho, eu amo vestir uma roupa boa, eu amo trabalhar, eu amo entrar no meu carro, ou se você não tem carro, uma moto, eu amo, se não tem uma moto, é um busão mesmo, e fala: eu amo estar pelo menos vivo, andando nesse busão por pouco tempo, porque Deus vai me dar uma habilitação. Hoje alguém colocou lá no pedido de oração lá que é uma habilitação. Eu orei por essa pessoa hoje. Eu vi que ela está aqui, ao vivo, o nome dela. E eu orei por ela e falei: Deus vai dar habilitação. Na nossa igreja nós temos uma caixa de pedido de oração. E aí, durante a semana, nós pegamos o papelzinho e oramos. E eu orei por ela. E você sabe de uma coisa? Por essa pessoa, Deus vai abençoar. Mas você sabe quem são aqueles que são abençoados por Deus? Aqueles que amam a vida. Como que alguém pode amar a vida doente? Como que alguém... Um dos maiores dons que Deus nos dá é a saúde. E aí tem gente que fica pensando que isso é tratamento de Deus. Afasta esse pensamento hoje, em nome de Jesus. Eu quero declarar, eu quero hoje liberar uma palavra de vida sobre você. Se você conhece alguém que tem passado por um processo de tristeza profunda, de ansiedade, depressão, você que está passando por isso, eu não vim aqui para julgar você. Eu não vim aqui condenar você. Eu não vim aqui questionar a causa disso. Não vim aqui dizer para você que isso é tratamento de Deus ou consequência do seu pecado e você tem que passar por isso mesmo. Não. Eu vim aqui olhar nos seus olhos e dizer: Deus ama você. Deus planeja coisas boas para você e Deus quer que você ame a vida e viva dias felizes. Uma das coisas da vida é poder acordar de manhã e dizer: eu amo estar vivo. Eu amo estar vivo. Eu amo, sabe, eu amo comer uma boa comida. Eu amo sair com a minha família. Esses dias eu fiz uma live com um irmão e uma das coisas que ele falou que ele agradeceu foi porque eu ensinei ele a ir em bons restaurantes. Eu ensinei ele a comer uma comida boa. Quando eu estava em Goiânia com ele, eu descobri um restaurante, eu falava tanto, não, vamos lá comer. Tem gente que olha para mim e fala: mas você é muito magro, você não tem autoridade para falar de comida. Deixa eu te falar.
É porque eu não como coisa ruim. Por isso que eu tenho autoridade. Tem gente que engorda comendo coisa ruim. Não é o meu caso. Eu amo viajar. Eu amo contemplar a natureza. Sabe, quando eu vou em alguns lugares assim, eu vejo um monumento bonito, eu vejo uma construção bonita, eu valorizo construções, e eu falo, nossa, se esse homem foi capaz de construir isso, o que nós não vamos ver no céu? A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ficar 30 minutos de silêncio. Eu acho que é porque nós vamos ver o Senhor e a grandeza dele. Nós vamos ficar tão basbarcados, nós vamos ficar tão, assim, tão, né? Vai ser tão algo tão estonteante, tão grandioso, que você vai ficar assim olhando, você vai ficar perplexo. 30 minutos olhando. Agora, você já imaginou o que diz o Salmo 119 sobre você? Que a criação, você Deus criou o homem de forma assombrosamente, Deus te construiu. Cada fio do seu cabelo foi contado. Sabe, eu amo os meus filhos. Em termos de cabelo, vou falar da minha filhinha, claro, né? Ela tem 5 anos. E ela tem um cabelo lindo, cacheado. Cabelo lindo, lindo, lindo. Aprendi a valorizar. E você sabe que eu que gosto de pentear o cabelo dela, e ela gosta que eu penteie o cabelo dela, porque ela fala que quando eu penteio o cabelo dela não dói. Eu tenho uma tese. Mas não vou falar aqui não, porque minha esposa está ao vivo. Mas eu acho que eu vou falar. Não vou falar não. Fica comigo até o final do jejum que eu falo. Se insistir, eu falo. Se você escrever aí, fala, pastor, eu tenho coragem, eu vou falar. E aí eu vou penteando o cabelo dela, nunca me ocorreu de contar quantos fios que ela tem na cabeça. Mas a Bíblia diz que o Senhor conta. Você sabia disso? Agora, você acha que Deus te criou assombrosamente? Deus sabe quantos fios de cabelo você tem? Para quê? Para você viver uma vida infeliz? Para você viver uma vida triste? Para você viver uma vida à mercê daquilo que Deus planejou para você? Hã? O que você acha? O que você acha? Responde aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer amar a vida e ver dias felizes? 3 coisas você precisa. Quantas coisas? Você vê que eu estou falando só de 3, para ficar fácil para você gravar. 3 coisas. Primeiro, o texto diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes, primeira coisa, refreie sua língua do mal. Se você quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal. O que significa refrear a língua do mal? É não falar palavrão, palavras obscenas ou de expressões vulgares? Olha, Pedro não está falando disso. Agora, é óbvio que ninguém está autorizado a falar essas palavras. Nem combina com você, com a sua nova natureza. Do que Pedro, então, está falando? O que significa falar mal na Bíblia? Primeira coisa, anota aí. Falar mal significa falar algo contrário ao que Deus diz. Toda vez que você fala mal do seu corpo, você está falando algo contrário ao que Deus diz. Tem gente que acha que é bom. Ah, não, eu estou feia demais. Principalmente mulher. Homem não fica diante de espelho olhando se ele está feio demais. Homem não precisa ser bonito. Homem precisa ser trabalhador. Homem precisa ser trabalhador e ter fé. É o que busca. Homem bonitinho demais, tem uns homens que acho que é bonitinho demais, é cheio de coisa. Aí você olha para ele, você não sabe nem se é homem ou se é mulher. Não dou conta, não. Homem tem que ter cara de homem. Você olha para ele e fala, isso é cara de homem. É isso. Agora, mulher é o tempo todo se autoavaliando. O homem avalia outra coisa, autoestima, né? Que ele não é um bom pai, não cuida bem da casa. Mas tem gente que fala mal. Você já viu tanto que você fala mal de você mesmo? Agora, não é a primeira vez que eu falo isso para você. Quem quer amar a vida e ver dias felizes tem que aprender a falar bem. Você tem que refrear sua língua do mal. Deus diz que você é abençoado. Daí que você fala, não, mas eu acho que eu não sou. Não sou tão inteligente. Eu não dou conta.
Deus falou que o povo ia entrar na terra prometida. Vai lá e espia a terra que eu vou dar para vocês. Diz a Bíblia que eles espiaram durante 40 dias. Números 13 e 25. Relataram a Moisés e Arão: fomos na terra que passamos a espiar. Verdadeiramente é a terra que mana leite e mel. Está aqui o fruto dela. Mas, toda vez que você fala algo e depois você coloca o mais, se anulou tudo que você falou anteriormente. Não coloque vírgula onde Deus colocou ponto final. Deus vai te dar a terra. Ponto final. Deus vai usar você com dons. Ponto final. Você é ungido do Senhor. Ponto final. Você é menina dos olhos de Deus. Ponto final. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Ponto final. Não coloque vírgula. Porque quando você coloca vírgula, você coloca mais, você está anulando tudo que você falou anteriormente. Falar mal é você falar de incredulidade. Tem gente que é muito negativo. Se você é uma pessoa negativa, pastor, mas eu sou assim mesmo. Não, você tem que parar com isso. Isso é feio. Isso não alegra o coração de Deus. Você tem que parar de dar desculpas de que você aprendeu isso com sua mãe, de que em sua casa vocês são assim. Você tem que assumir hoje uma outra atitude. Você tem que parar com isso. Assim como está no seu controle, pegar o controle remoto. Assim como está nas suas mãos a atitude de pegar o controle remoto e mudar uma imagem. Um exemplo, o seu filho está assistindo o YouTube. Aí se você lá não tem o YouTube que é pago, tem aquelas propagandas, aí entra uma propaganda obscena. Tá no seu controle ou não tá? Pegar o controle e mudar? Tá. Pular? Tá. Não adianta você dizer, não, é porque apareceu. Apareceu até você não ficar sabendo. A partir do momento que você ficou sabendo, o que você faz? Muda. Do mesmo jeito, você tem o controle das suas palavras. Você não tem o controle do que as pessoas falam para você, mas você tem o controle do que você vai poder falar ao seu respeito e a respeito de outras pessoas. Não tem como amar a vida e ver dias felizes falando mal de si o tempo todo. Falando mal de si o tempo todo. Entende isso? Não tem como. Então você tem que aprender a falar em concordância com a palavra de Deus. Provérbios 18, 21 diz: o poder da morte e da vida estão na língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Aquilo que você tem experimentado hoje é fruto que você falou há um tempo atrás. Aquilo que você vai experimentar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, observe o que você está falando hoje. Sabe quem que vão ser as pessoas abençoadas, vão liderar grandes igrejas, vão pastorear, vão ser grandes empresários, vão ter um casamento abençoado? São aqueles que estão falando hoje. Aquilo que você fala hoje é o que você vai experimentar daqui a algum tempo. Agora, tem gente que reclama da vida. Eu perdi o emprego de novo. Para mim é difícil. Pastor, sempre... Deixa eu te falar. Você tem comido o fruto das suas palavras. Você quer mudar alguma área da sua vida? Mude sua forma de pensar e mude sua forma de falar. Você tem o que você fala. Tem gente que conversa comigo. Pessoas até... que eu conheço, gente boa, alguns até mesmo da família. Você me ajuda? Você ora por mim? Aí eu fico pensando, será que ele pensa que a minha oração é alguma coisa mágica? O que adianta eu fazer uma oração para você de 5 minutos, de 10 minutos, de bênção, se você passa as outras 23 horas e 50 minutos, ou a hora que você está acordado? Um exemplo, eu oro por você 5, 10 minutos. Você ouve uma live 30, 40 minutos. O restante do seu dia você fala mal do seu marido, fala mal de você, fala mal de sua esposa, do seu trabalho, do seu salário, da sua roupa, fala mal do seu cabelo, fala mal da cidade onde você mora, esse calor infernal, aí chove, faz frio, o que você fala? Não aguenta esse frio. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Você sabe quem são as pessoas que estão próximas a trocar de carro?
Aquelas que estão felizes com o que tem, hoje está falando bem do que tem. Elas são os próximos. Sabe quais são aquelas que vão ter uma casa boa? São aquelas que conseguem abençoar, cuidar bem da casa que ele mora, de aluguel, pagar em dia e agradecer a Deus, obrigado, porque não tem nenhum mês que eu paguei atrasado, não tem nenhum mês que eu fiquei sem pagar. Obrigado pela provisão. Esses são os próximos a ter o seu. Agora, quem vive falando mal, tá frio, ele reclama, ele fala mal da casa, ele fala mal disso. Deixa eu te falar uma coisa. O poder da morte e da vida estão na língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Come do seu fruto. Come do seu fruto. Se você fala mal da sua casa, do seu marido, da sua esposa, dentro da sua casa, não espere ter algo diferente do que você fala. Não espere. Se você não fala mal da empresa que você trabalha, não espere ser seu primeiro vendedor. Você nunca vai ser. Se alguém nunca te falou isso, eu preciso te falar em amor. Você nunca vai ser o melhor vendedor da sua empresa se você fala mal da sua empresa. Você não será surpreendido por Deus se você não conseguir. Ah, mas você trabalha lá para você saber? Não, não trabalho. Mas eu estou te falando de uma chave espiritual. A sua boca denuncia o que vai acontecer com você nos próximos 2 anos. Se você é alguém para cima, cheio de vida, cheio de versículos bíblicos, você tem um versículo para qualquer situação, o irmão está na dificuldade, você lança um versículo sobre ele, o irmão está falando uma coisa, você tem uma palavra de Deus sobre ele, pode esperar, você vai ser surpreendido. Mas se você é desses que está difícil demais, complicado demais, luta. Tem irmão que ele gosta de, e aí, tá na paz? Luta. E aí, tá beleza? Vale. Tá na dificuldade. Sabe o que o Senhor diz na palavra Isaías? Diga o fraco, eu sou forte. Seja preciso até no português. Não é diga ao fraco. Não está dizendo para você compartilhar com uma segunda pessoa. Está na primeira pessoa. Diga o fraco, eu sou forte. Você pode estar fraco, desanimado, talvez passando uns dias difíceis, mas o que você tem que declarar? Eu sou forte. Aleluia! Segunda coisa. Primeira coisa, aparte sua língua do mal. Segunda coisa, refreie sua língua. Aparte-se do mal. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e aparte-se do mal. O que significa apartar-se do mal? Significa o seguinte, fuja, separe-se. Tem gente que está andando com você que já não deveria andar mais. Tem grupo que você participa que não te abençoa. É porque você pensa que existe neutralidade em amizades, existe neutralidade, né, em grupos. Não existe. Por que às vezes à noite você acaba entrando em alguns sites, em algumas coisas? Por que à noite às vezes você acaba vindo? Porque durante o dia, você conversou com alguém ou você falou, participou de alguma coisa e aquilo entrou e ficou lá no seu subconsciente. Aí, de repente, te veio o desejo de olhar, te veio o desejo de conversar sobre isso. Por que será? Sabe por quê? Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém acorda de manhã querendo pecar. Sabe por quê que, infelizmente, às vezes, nós caímos em alguns erros? Porque o diabo tem colocado pessoas no nosso caminho. Você tem que apartar-se do mal. A primeira coisa ligada a apartar-se do mal é dizer o seguinte, você sabe que é o mal para algumas pessoas? Televisão. Televisão. Qual que é o problema de algumas pessoas quando chegam a uma certa idade que são aposentadas? É que elas ficam o dia todo assistindo televisão ou em grupos de WhatsApp. Eu não sou nenhum guru, nem sou nenhum um líder de alguma organização. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu vou te dar uma orientação. Fique 3 dias sem ligar a televisão da sua casa. Não importa se você é crente ou não é. Pega a Bíblia, leia alguns salmos.
põe um louvor. Conhece alguém que é crente? Seu parente? Peça a ele para orar por você de manhã, oração rápida, simples. De manhã abençoando o seu dia, à noite abençoando a sua noite. 3 dias sem ligar a televisão, 3 dias sem entrar em grupos, conversar só o que é essencial, com membros da sua família e tudo. 3 dias, senta lá na sua cadeira, contempla o céu, escuta os passarinhos, leia lá uns salmos. Você vai ver o que vai acontecer com você no 4º dia. Agora, você vive ouvindo piada de gente que não tem temor a Deus. Entra em grupo de gente que colocou um negocinho engraçado, mas tem um monte de palavrão no meio. Aí você pensa que isso não te sujou, te poeirou. Assiste televisão, morte, morte, morte. É um cara que violentou, é um cara que matou, eu não sei o que fez isso, é a mãe que fugiu com não sei quem, é aquela coisa. Aí, como você acha que você vai viver a vida feliz desse jeito? Isso é mal, sabe? Isso é mal. Isso é mal. Sabe, você precisa apartar-se do mal, da aparência do mal, de coisas que faz você pecar, de gente que às vezes não tem temor, de gente que às vezes vem só para trazer coisa negativa para você. E por último, para finalizar, primeiro, refreie sua língua do mal, aparta-se do mal. Terceiro, busque a paz. O texto diz o seguinte: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal, aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz. A paz deve ser buscada. Logo quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu conheci um irmão muito precioso. E ele estava lidando com uma situação muito difícil na casa dele. Na verdade, uma situação que ele comprou um imóvel e era próximo de uma pessoa, e essa pessoa era do mal, confuso, e assim, ele comprou uma propriedade. E essa pessoa maligna. E aí alguém estava dando uns conselhos para ele, até dentro da igreja, os conselhos mais malucos. Eu simplesmente, nós estávamos numa conversa, eu olhei dentro do olho dele e falei: quanto custa a sua paz? Igual eu estou olhando para você agora. Eu falei: quanto custa a sua paz? Ele deu uma assustada. Você sabe, eu vou falar uma coisa para você. Eu aprendi esse princípio. A paz tem um preço. E se depender de mim, eu vou pagar. Ah, dá uma confusão, que eu não sei o que, por causa desse negócio. Quanto que custa? Transferência custa R$500, eu vou pagar. Sabe por quê? Eu quero buscar ter paz. Busque ter paz. Justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Sabe, tem coisa que você tem que buscar. Busque ter paz com Deus. Se toda vez aquela pessoa deixa algo lá, vai criar confusão, busque ter paz. Busque ter paz. Busque ter paz com Deus. A paz, ela não é literalmente algo que vai chegar um dia. Você já tem. A paz é o descanso. Não deixe, sabe, não deixe que o diabo gere truculência, confusão, problema na sua casa. Busque ter paz na sua casa. Busque ter paz. Se for para resolver um problema, ataque o problema e não a pessoa. O que é o problema? Ataque o problema. Mas deixa eu te falar uma coisa. Viva em paz. Você já foi perdoado. Você já recebeu a graça de Deus na sua vida. Deixa eu orar com você. Eu sinto que eu devo orar por você agora. Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus. Eu quero hoje orar por todas as pessoas que estão conosco e aquelas que vão ouvir essa live. Eu quero declarar em nome de Jesus. Se você não tem desfrutado de paz, de descanso, se você não tem conseguido dormir, se você não tem conseguido ter sossego, se você não tem conseguido desfrutar de uma vida abundante, eu quero declarar agora em nome de Jesus que esse tempo chegou, o fim desse tempo chegou hoje. O Senhor põe fim nessa história hoje. O Senhor põe fim nessa confusão, nessa culpa.
Esse erro que você teve lá atrás e está atormentando você, o Senhor está te dizendo nesse dia, você já está perdoado, você já está perdoada, já está pago, a paz já foi paga. Hoje você pode desfrutar de descanso. Quero declarar também saúde sobre o seu corpo, saúde sobre a sua alma. Quero declarar também provisão. Você vai ter provisão para ter uma vida abençoada, para ter uma família abençoada. Você não vai sofrer com dívida, não vai ser escravo de dívida. Você vai ter controle para ter sabedoria nas suas finanças, para comprar, para gastar menos que você ganha. Você vai ter inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência para conduzir sua vida. E eu não aceito que você viva uma vida truculenta, de dívida, de confusão, de condenação. Eu quero abençoar você nesse dia com paz, descanso e alegria. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Diga assim, eu amo a vida. Diga isso, diga aí, eu amo a vida. Fala mais alto agora. Fala para isso, eu amo a vida, eu amo estar vivo. Amém? Deus te abençoe. Amanhã, meio-dia, eu vou fazer uma live com o meu amigo, pastor Marcos Mota, de Goiânia. Pastor Marcos Mota é um homem de Deus, tem um testemunho incrível de cura de um câncer. É um homem cheio de fé. Ele é o líder do programa sobre fé lá em Goiânia. Ele tem liderado porque ele realmente tem vários testemunhos. É um homem de Deus, uma família abençoadíssima, tem um ministério poderoso e amanhã ele vai estar comigo na live meio-dia. Eu convido você para estar comigo, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.